Prezados acadêmicos, como sabemos, os engenheiros ou especialistas em segurança do trabalho atuam na prevenção de riscos nas atividades de trabalho, tendo em vista a preservação da saúde e integridade das pessoas, e também na proteção do trabalhador em todas as atividades laborais no que se refere à questão de sua segurança. Podemos, então, citar algumas das atribuições do engenheiro de segurança: supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de segurança do trabalho, estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco. Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos, vistoriar, avaliar, realizar perícias. Como pôde ser verificado na introdução, foram destacados os riscos em máquinas, equipamentos e instalações. Para tanto, será agora feita a apresentação da ementa e os objetivos da disciplina, de acordo com o projeto pedagógico. Ementa: apresentar uma discussão sobre a importância das máquinas e equipamentos para a sociedade, traçando uma linha histórica e discutindo os avanços na área. Estudar os requisitos estabelecidos pela legislação atual, NR12. Apresentar conceitos de segurança de máquinas e equipamentos, focando em dispositivos elétricos e proteções mecânicas, além de requisitos específicos relativos a assuntos relacionados à segurança do trabalho em instalações e serviços em eletricidade, NR10. Para tanto, os objetivos são abordar diversos temas. Esta disciplina foi dividida em 8 unidades, sendo que no início de cada unidade serão apresentados os tópicos estudados em cada uma delas. Na unidade 1, a unidade 1 foi dividida em 8 tópicos, sendo que o primeiro é relacionado à importância das máquinas e equipamentos para a sociedade, mostrando a evolução mundial da indústria de máquinas e equipamentos, bem como a evolução da indústria de máquinas e equipamentos no Brasil, traçando uma linha histórica e discutindo avanços na área de acordo com a nossa ementa. A seguir, no tópico 3, são apresentados os acidentes de trabalho relacionados às máquinas e equipamentos, e no tópico 4, os acidentes de trabalho relacionados com eletricidade. Já no tópico 5, entraremos na discussão da NR10 e no sexto da NR12, fazendo a correlação dessas normas com as. A industrialização constituiu, historicamente, o fator mais poderoso no processo de aceleração do crescimento econômico. O setor industrial exerceu um impacto dinâmico sobre outros setores da economia e sobre todo o ambiente social e institucional. A indústria de máquinas e equipamentos é o setor-chave no processo de industrialização, como será apresentado a seguir.
Desde a pré-história tem-se o conhecimento do emprego de máquinas simples e eficientes, mas de propulsão manual. Só que essas máquinas, elas não podem ser consideradas máquinas-ferramentas. Por quê? Porque máquina-ferramenta ou máquina operatriz é a máquina que, por meio da movimentação mecânica de um conjunto de ferramentas, é empregada com diversas funções. Mas, já nos séculos 16, 17 e 18, usava-se a mandriladora de canhões de bronze. E essa mandriladora, ela pode ser considerada uma máquina-ferramenta, já que possuía um eixo giratório que, apesar de ser feito geralmente de um tronco de árvore, era apoiado em um mancal de couro, engastado em um furo de uma parede e lubrificado com gordura animal, tem as características apresentadas pelas máquinas-ferramenta. Continuando com a evolução mundial da indústria de máquinas e equipamentos, podemos destacar na década de 1830 a fiação mecanizada de algodão, que possibilitou o aumento da produção de um trabalhador com um fator de cerca de 500, o aumento da eficiência dos motores a vapor, que possibilitou a redução do uso de combustível, e mesmo a adaptação de motores a vapor estacionário ao movimento rotativo, os tornou adequado ao uso industrial. Também precisamos destacar a substituição do coque por carvão, que reduziu bastante o custo do combustível na produção de ferro. Mas o melhor foi o desenvolvimento das máquinas-ferramentas. As primeiras máquinas-ferramentas conhecidas incluíam o torno de corte de parafuso. Então, o torno ele pode ser considerado como a mais antiga máquina-ferramenta. Além do torno, podemos citar a máquina de perfuração de cilindros e a máquina de... A Revolução Industrial provocou uma transformação nas condições de vida nos países industrializados em relação a outros países. Consequentemente, alterou profundamente as condições de vida do trabalhador. Além disso, promoveu transformações que repercutiram negativamente em relação ao bem-estar físico e psicológico do trabalhador. Por quê? Este trabalhador ele era obrigado a executar longas jornadas de trabalho em ambientes sem segurança. Trabalhava com máquinas que para ele eram tecnologicamente avançadas. E com isso, estas causavam graves acidentes de trabalho, como mutilação, intoxicação e desgaste físico. Vamos verificar que até hoje esses são motivos de preocupação. Então vimos, que a partir do século XIX começaram várias mudanças em relação às reivindicações dos trabalhadores. Mas, mesmo assim, as máquinas daquela época, elas ofereciam todos os tipos de risco, aumentando o clamor para um mínimo de condição humana para o trabalho. No final do século XIX, o que se viu foi uma indústria apresentando técnicas mais avançadas, mais mecanizadas, mas mesmo assim o trabalhador ainda era um mero apêndice da máquina. A partir de até 1900 ou a partir de 1929, houve uma melhoria de vida para os operários dos países ricos. Devido a quê? Devido aos intensos movimentos
Então, podemos definir 4 etapas da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, o destaque era as rodas de piar simples. Já na segunda Revolução Industrial, o destaque é a eletricidade, que possibilitou o emprego de máquinas com outra fonte de energia e, inclusive, a produção de linha de montagem. Já a terceira Revolução Industrial, ela é caracterizada pela introdução de novas tecnologias através da automação parcial de sistemas e operações usando controles e computadores. Um exemplo são os robôs que executam sequências programadas sem intervenção humana. Atualmente, podemos falar em quarta revolução. Agora discutiremos a evolução da indústria de máquinas e equipamentos no Brasil. Sabemos que o Brasil teve um desenvolvimento tecnológico tardio, porque a nossa economia ela foi baseada na mão de obra escrava e agrícola. A preocupação com a saúde do trabalhador só teve início com as epidemias. O porquê? As epidemias causaram prejuízo para a economia da época. Por isso, a preocupação inicial com a saúde do trabalhador, mas não que a saúde pública se dedicou à saúde do trabalhador, e sim às epidemias que acometeram esses trabalhadores. Entretanto, a saúde pública nas fábricas inicialmente era insatisfatória e alguma coisa começou a mudar quando a classe trabalhadora passou a lutar por seus direitos, promovendo greves como as verificadas de 1907 a 1920. A industrialização do Brasil aconteceu na década de 30 com o declínio da produção de café. Mas essa industrialização não ocorreu de forma nacional. Porque ela se concentrou na região sudeste, porque na região sudeste onde estavam situados os principais portos e aeroportos do país e de onde poderiam ser escoadas a produção para o mercado nacional e internacional. Só na metade do século XX é que ocorreram a instalação de indústrias multinacionais, atuando principalmente no segmento automobilístico, químico, eletrônico e farmacêutico. Então, definitivamente, o Brasil entrou para o processo de industrialização. E, consequentemente, começam a aparecer os problemas relativos à saúde e segurança do trabalhador nestes segmentos industriais. Acredito que todos lembram da frase do presidente Fernando Collor de Mello: o Brasil não tem carros, tem carroças. Collor viu na abertura do mercado nacional para a importação de produtos e máquinas a saída da crise. Importação de máquinas. Claramente podemos verificar que a NR12 tem preocupação com esse tópico, os tipos de máquinas disponíveis para operação nos diversos ambientes de trabalho no Brasil. Mesmo com o impeachment de Fernando Collor, definitivamente começou a entrada de máquinas industriais e de processos produtivos que impulsionaram a indústria do Brasil. Atualmente estamos vivendo a quarta revolução industrial também e naturalmente esperamos que esta revolução possa
Com a finalização do tópico relativo à evolução tecnológica da indústria de máquinas e equipamentos, a seguir começaremos a discutir acidentes de trabalho. O progresso científico e tecnológico ajuda na diminuição dos acidentes? Não. Por quê? Porque há estatísticas mostrando a perda de vida e de integridade física, apesar do emprego de métodos e dispositivos sofisticados oferecidos pela evolução tecnológica. Só que a maioria dos acidentes, então, podemos dizer que são atribuídas a fatores humanos. Esses fatores humanos é que teremos que estudar nesta disciplina. Em uma disciplina anterior, acredito que foi definida pela NR5, podemos observar nessas 5 figuras as condições inseguras e o fator humano colaborando para que acidentes aqui aconteçam. No primeiro caso, é verificado que essa instalação elétrica aqui não é uma instalação segura. Há um trabalhador executando uma determinada tarefa nessa instalação sem as devidas proteções. Aqui no caso, verifica-se que o trabalhador tem simplesmente 4 de seus dedos machucados em função de não se ter a devida preocupação com a proteção em relação a uma prensa. Será que o uso de um EPI amorteceria, ajudaria o trabalhador a hora que esse tijolo atingisse a sua cabeça? A falta de preocupação com a tarefa aqui poderá. Então, anteriormente falamos em condição insegura da execução de trabalhos. Então, vamos agora definir 2 situações: o ato inseguro e a condição insegura. Podendo aqui verificar que o ato inseguro tem como fator a falha humana e a condição insegura as condições de trabalho. Então, podemos definir o ato inseguro como um ato voluntário ou involuntário do trabalhador que, por negligência, imprudência ou imperícia, acabam desencadeando um determinado acidente de trabalho. Já a condição insegura são fatores ambientais de risco a que o trabalhador está exposto. E, consequentemente, o ato inseguro mais a condição insegura podem provocar os acidentes de trabalho. Em pesquisas recentes foi verificado que as falhas humanas são responsáveis, ou seja, provocam ou permitem cerca de 88% dos atos inseguros e 10% em condições inseguras físicas ou mecânicas, provocando ou causando cerca de 98% dos acidentes previstos e 2% dos acidentes imprevistos. Desses dados, podemos concluir que as falhas humanas, que dependem do conhecimento, da atitude e da aptidão dos trabalhadores na execução de tarefas, provocam os acidentes ou ajudam a aumentar o índice de acidentes em instalações de trabalho.
Já foi dito anteriormente que o foco da nossa disciplina será a NR2 e a NR10. Será que na hora de verificarmos as condições inseguras dos ambientes de trabalho, basta serem verificados os riscos presentes apresentados por essas duas normas? Então, vamos citar como condições inseguras devido à NR12. Falta de proteção em máquinas e equipamentos, deficiência de maquinário e ferramental. Instalações elétricas inadequadas ou defeituosas já é tratada pela NR10. Agora, proteções inadequadas ou defeituosas, tanto nas máquinas quanto nas instalações elétricas, são tratadas pelas duas normas. E o piso danificado, por exemplo, é relacionado na NR12. Agora, será que passagens perigosas, falta de EPI, nível de ruído, defeito nas edificações, iluminação inadequada, risco de fogo ou explosão não podem prejudicar a operação? Agora, passaremos a falar sobre os atos inseguros e, em primeiro lugar, relacionando com a NR12 e NR10. Lembrando que 80% dos casos de acidentes, o motivo principal é o ato inseguro. Então, em relação à NR12, um ato inseguro: usar máquinas sem habilitação ou permissão, ou lubrificar, ajustar e limpar a máquina em movimento, inutilizar dispositivos de segurança, expor partes do corpo a partes móveis de máquinas ou equipamentos, excesso de velocidade, improvisar ou fazer uso de ferramenta inadequada à tarefa exigida. Então, nós vamos verificar que NR12 e NR10 tratam dessas características. Mas, e as outras características, como ficar junto ou sob cargas suspensas, uso de roupa inadequada, desviar a atenção do colega do trabalho, transportar ou empilhar inseguramente, tentar ganhar tempo? Como o tópico da nossa disciplina visa acidentes de trabalho, a seguir apresentaremos o número de acidentes de trabalho no Brasil. A média nacional verificada: a cada 48 segundos ocorre um acidente de trabalho no Brasil. Morte por acidente de trabalho: 3 horas, 38 minutos e 43 segundos é verificada a morte de um trabalhador. 2018, foram notificados 800 mil acidentes e 1.989 mortes provocadas por acidentes de trabalho. O Brasil, no ranking de 200 países, é o quarto que mais registra mortes por acidentes laborais. De 2012 a 2018, foram verificados 17.200 falecimentos em razão de algum incidente ou doença relacionada à atividade de trabalho. Essas estatísticas são feitas pelo Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Anteriormente foram apresentadas as estatísticas de acidentes de trabalho de modo geral. Agora focaremos nos acidentes de trabalho com máquinas e equipamentos. Foram verificadas de 2012 a 2018 um total de 528.473 acidentes de trabalho, com 2.058 mortes notificadas. E como consequência desses acidentes de trabalho, foram verificadas 25.790 amputações. Com isso, máquinas e equipamentos se tornaram o principal agente causador de acidentes de trabalho, cerca de 15,19% dos registros. O total de mortes causada por esse grupo é 3 vezes maior e de amputações chega a ser 15 vezes mais do que a média das demais causas. Então, o que podemos verificar? Que acidentes de trabalho com máquinas e equipamento no Brasil ainda é um grande problema em relação à segurança de trabalho.
Agora passaremos a discutir os riscos mecânicos de acidentes com máquinas. Apesar da introdução de novas tecnologias, o que podemos verificar é que os riscos mecânicos eles não diminuíram. O que aconteceu justamente foi que esses riscos mecânicos eles foram substituídos por outros tipos de risco. Uma das preocupações que nós temos é com os trabalhadores de manutenção, que são os mais expostos aos riscos mecânicos. Por quê? Porque esses trabalhadores passaram a operar equipamentos robóticos. Agora, uma outra preocupação seria em relação ao oposto, ao uso de tecnologias e máquinas obsoletas, que também tem contribuído para o aumento de riscos mecânicos e de acidentes com máquinas. Mas podemos verificar no decorrer dessa disciplina que esses dois. Continuando, o assunto movimentos mecânicos e riscos, vamos definir 3 itens aqui. O ponto de operação, mecanismo de transmissão de força e outras partes móveis. Qual que seria a importância desses 3 pontos? O primeiro ponto de operação, é o ponto onde o trabalho é executado no material. Seria o ponto de corte, o ponto de moldagem, o ponto de perfuração. Qual que é a importância do ponto de operação? É nesse ponto que o trabalhador pode se acidentar. E é nesse ponto que deveremos saber as características dele para que possamos especificar um dispositivo de segurança da máquina. Quanto aos outros 2 itens, o mecanismo de transmissão de força e outras partes, como são qualquer componente do sistema mecânico ou são partes da máquina que se movem, a seguir estaremos apresentando 3 movimentos mecânicos muito usados em máquinas e equipamentos industriais. O primeiro a ser destacado é o puncionamento. O que é o puncionamento? O puncionamento é uma força aplicada a um pistão ou martelo com a finalidade de amassar, repulsar ou estampar um metal. Agora, qual que é o risco que se tem nesse tipo de equipamento? O material nesses equipamentos, ele é colocado, segurado e retirado com as mãos. E um exemplo que a gente pode dar são as prensas. Então, com isso, a probabilidade do trabalhador acidentar é muito grande. Daí a necessidade, e volto a insistir, que esse tipo de equipamento tem um anexo totalmente dedicado a ele na NR12. Outro movimento seria o cisalhamento. O cisalhamento nada mais é do que a aplicação de uma força em uma lâmina para aparar uma peça metálica. Novamente, o perigo ocorre aonde? No ponto de operação, onde o material é inserido, segurado e retirado com as mãos. O exemplo que a gente pode dar neste caso são as guilhotinas, as tesouras mecânicas, hidráulicas ou pneumáticas. Também esse tipo de equipamento é referenciado na NR12.
O outro a ser destacado é a dobra ou flexão. Nesse caso aqui, a aplicação da força é para moldar, dobrar ou estampar material metálico. Agora, aqui, além do material ser inserido, ele é segurado e retirado com as mãos. Daí cresce o perigo na operação desse tipo de equipamento. E o exemplo que a gente pode dar seriam as prensas mecânicas e as quinadoras. Como já foi introduzido o assunto relativo à NR12, a partir de agora começaremos a falar sobre os acidentes de trabalho com eletricidade, que é o foco da NR10. Os tipos de acidentes de trabalho com eletricidade que podemos destacar são, por exemplo, contatos com partes vivas ou energizadas. Como é que isso pode ser feito, esse contato? O contato ele pode ser direto ou o contato pode ser indireto. O contato vai ser direto quando a pessoa coloca, por exemplo, a mão em um sistema que está energizado. Agora, o contato indireto. A pessoa pode não estar enxergando que determinado da carcaça, por exemplo, de qualquer equipamento, está energizada devido ao contato de um condutor com a carcaça. Aí, naturalmente, a pessoa vai sofrer um choque elétrico. Descargas atmosféricas. Como é que pode acontecer? A pessoa ela pode estar trabalhando em um ambiente externo e sofrer esse tipo de acidente. Sobrecargas nos circuitos e equipamentos. Agora vamos apresentar os dados gerais de acidentes de origem elétrica. Então, verificando este nosso diagrama aqui, o que a gente pode constatar? Que os choques elétricos, eles são 59% causadores de acidentes de origem elétrica, seguida por incêndios por sobrecarga na faixa de 38% e acidentes devido às descargas atmosféricas por 3%. Então, o que a gente verifica? Que os choques elétricos eles são os maiores responsáveis pelos acidentes de origem elétrica. Agora, o que seria o choque elétrico? O choque elétrico nada mais é do que a passagem de corrente elétrica através do nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo vira um condutor elétrico. Agora, esta corrente, o que pode acontecer com as pessoas? Ou a pessoa pode levar um susto, mas ela pode também, o choque elétrico pode causar queimaduras, parada cardíaca ou até
a mesma morte. Tudo vai depender das condições. A seguir, podemos verificar o número de acidentes elétricos de 2013 a 2018. O que podemos constatar é que houve o quê? Sempre um crescimento desses acidentes elétricos. Então, em 2013, nós tínhamos na faixa de 1.038 acidentes. Em 2018, esse número foi para 1.424. Consequentemente, houve um crescimento de números de acidentes elétricos no país. Agora é apresentado o total de acidentes por choque elétrico fatal e não fatal. E, infelizmente, uma triste constatação: o número de acidentes fatais é muito maior do que os acidentes não fatais. Então, fica se pensando, tem normas regulamentadoras, tem normas técnicas que estabelecem proteções mínimas para esses circuitos elétricos. O porquê que esses acidentes continuam a acontecer e o acidente fatal predomina em relação aos não fatais. Agora vamos apresentar o número de acidentes devidos a choques elétricos por tipo de ocupação. Vamos verificar aqui eletricista ou técnico autônomo. De 85 acidentes, 57 são fatais. Eletricista profissional de empresa, de 13 acidentes, 5 são fatais. Vamos pegar aqui, por exemplo, no caso de soldador serralheiro ajudante, de 9 acidentes, 7 são fatais. E outros acidentes aqui, com outro tipo de ocupação, pode ser verificada que de 164 acidentes, 125 são fatais. Então, o que podemos perceber que os acidentes por choques elétricos, ou seja, acidentes que envolvem eletricidade, também são preocupantes, tanto quanto os acidentes com máquinas e equipamentos. A seguir, falaremos sobre a NR10 e NR12. Começaremos pela NR10. A função primordial da NR10 é estabelecer os requisitos mínimos para a implementação de medidas de controle e sistemas de prevenção que garantam a segurança e saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, entram em contato com essa eletricidade ou em instalações elétricas. Mas aonde é que é aplicada a NR10? Que tipo de instalação? A NR10 ela é aplicada desde a fase de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, incluindo inclusive as etapas que envolvem
projeto, construção, montagem, manutenção ou qualquer outro trabalho realizado. Atualmente existem 36 normas regulamentadoras, incluindo a NR10. No texto da NR10, as demais normas regulamentadoras são mencionadas de maneira direta ou indireta, como pode ser visto a seguir. A primeira que a gente vai verificar aqui é a relação direta da NR10 com as outras NRs. Por exemplo, vamos pegar qual que seria a relação entre a NR10 e a NR6. A NR6 é a NR que trata dos equipamentos de proteção individual. E nessa disciplina, em uma das próximas unidades, serão verificados quais os equipamentos de proteção individual que o trabalhador deverá usar quando estiver executando serviços elétricos. Ou seja, elas são referidas diretamente pela NR10 e interferem diretamente na NR10. Agora, a maneira indireta. Na relação indireta, a seguir veremos a correlação da NR10 e as normas técnicas. A primeira coisa que devo destacar aqui é o embasamento legal da NR10. Podemos citar os artigos de 179 a 181 da CLT, que tratam das condições de segurança e medidas especiais observadas relativamente às instalações elétricas em qualquer das fases de produção, transmissão, distribuição ou consumo de energia elétrica. Então, verifica-se que a CLT reivindica a proteção dos trabalhadores em serviços elétricos. Agora, em relação às normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, vamos pegar, por exemplo, a 5410, que é de instalações elétricas de baixa tensão. Vamos pegar a 14039, que é instalações elétricas de média tensão. Então, se tem que ter proteção aos trabalhadores que diretamente ou indiretamente interagem com energia elétrica, né? Agora falaremos sobre a NR12. Tem que ficar claro que a NR12 ela estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e de doenças do trabalho nas fases de projeto, utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer tipo em todas as atividades, sem prejuízo de serem observadas as outras normas regulamentadoras, o que veremos a seguir. Anteriormente foi feita a relação entre a NR10 com outras normas regulamentadoras e normas técnicas. O mesmo será feito em relação à NR12. Qual que seria, então, pegando aqui as normas com foco social da NR7 e NR12? NR12, proteção com operação de máquinas e equipamentos. NR7, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nada mais do que razoável, porque devido ao grande número de acidentes com máquinas, certo? Foi instituída a NR12. Agora, NR6, ela cuida da prevenção desses acidentes. Então, naturalmente, fica fácil verificar a relação entre elas. Agora, normas com foco técnico. Que nós podemos pegar como exemplo seria a NR13. A NR13,
ela trata de caldeiras, vasos de pressão e tubulações, e pode ser verificado que esse é um dos temas. Agora, de forma ilustrativa, vamos apresentar novamente a NR12 e as normas técnicas. Uma outra divisão foi feita em relação à NR12 e as normas técnicas. Então, essas normas foram divididas em normas tipo A, normas tipo B, normas tipo B1, normas tipo B2 e normas tipo C. Então, o que poderá ser observado durante o estudo da NR12, que todas essas normas são citadas pela NR12 indiretamente. Então, a NR12 ela orienta que seja especificado determinado comando em função de uma determinada norma. Então, vamos verificar, por exemplo, em relação às normas do tipo A. Então, aqui está a NR12, vamos pegar as normas do tipo A. As normas do tipo A são fundamentais de segurança. Definem a rigor os conceitos fundamentais, princípios de projeto e aspectos gerais válidos a toda a máquina. Nesse slide também vocês podem verificar aqui alguns exemplos das normas do tipo A, tipo B e tipo C. Nesta unidade foi falada sobre a atualização da NR12. Então, a primeira atualização que podemos fazer aqui é relativo ao item 12.1 da NR12. Na NR12. Foi acrescentado o item 12.1.1 com a observação normas europeias tipo C harmonizadas. Por que foi feito isso? O problema era que há máquinas importadas cuja normatização é europeia. Então, gerava dúvida de que se essas máquinas com essa norma europeia estavam de acordo com as prescrições da NR12. Então, para evitar essas dúvidas, foi incluída essa observação na NR12 atual. Podemos resumir a operação com máquinas e equipamentos e a NR12 nesses 4 tópicos. Más condições de máquinas e equipamentos, pela falta de investimento em prevenção exigido pela NR12, podem causar acidentes. Então, a NR12 alerta em que condições as máquinas podem ou não operar. Para isso, a importância do conhecimento e dos riscos apresentada pelas máquinas e equipamentos. E no caso, se esse risco for alto, adequação das máquinas e equipamentos de acordo com a NR12. Investimento em conhecimento específico e proteção de máquinas e implementação de maquinário moderno para garantir a segurança dos profissionais. Mas, mesmo assim, o trabalhador ainda é exposto
a riscos e acidentes devido à tecnologia. O exemplo que foi dado já nessa unidade. Então, finalizada a unidade 1, a seguir são apresentadas as atividades relativas a essa unidade. As 3 primeiras atividades é assistir os 3 vídeos relacionados à unidade 1. A seguir, a 4 e a 5. A 4 é ler a NR10 e a NR12 para familiarização dos tópicos a serem estudados na disciplina e conhecimento da última revisão da NR12. Naturalmente, os anexos das normas também deverão ser estudados. A quinta é, com o texto integral da NR2 e a revisão conforme apresentada na unidade 1, revisão da NR2, que é um documento que será apresentado à parte, compare cada um dos pontos modificados no texto da NR12 e podendo também empregar, se for necessário, a nota técnica 48/2016, que vai ser também fornecida aos alunos. Então, até a próxima unidade. Bons estudos!